Meus irmãos, hoje vamos refletir sobre a história de Eli, seus filhos e o povo de Israel, que se encontra nos primeiros capítulos de 1 Samuel. Esses relatos bíblicos nos ensinam profundas lições sobre o compromisso com Deus, a obediência e as consequências de nossas escolhas. Resumo dos textos bíblicos. Os capítulos de 1 Samuel 2 a 7 narram a decadência da casa de Eli, a derrota de Israel diante dos filisteus, a captura e a devolução da Arca da Aliança e a liderança de Samuel como juiz e profeta. Juízo sobre a casa de Eli. 1 Samuel capítulo 2, versículo 27 a 36. Deus enviou um profeta para advertir Eli sobre a corrupção de seus filhos, Ofni e Finéias, que desonravam os sacrifícios e praticavam injustiças. Deus prometeu substituí-los por um sacerdote fiel. A derrota de Israel e a morte de Eli em 1 Samuel capítulo 4. Israel perdeu uma batalha contra os filisteus e tentou usar a Arca da Aliança como um amuleto para garantir a vitória, mas foi derrotado novamente. Ofni e Finéias morreram e a arca foi capturada. Ao receber a notícia, Eli caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. A arca entre os filisteus. 1 Samuel capítulo 5, versículo 6. A presença da arca trouxe pragas e desastres sobre os filisteus. Assustados, eles decidiram devolvê-la a Israel com ofertas simbólicas de ouro. Samuel lidera o avivamento. 1 Samuel capítulo 7. Após 20 anos de sofrimento, Samuel convocou Israel ao arrependimento e o povo abandonou os ídolos. Durante uma batalha, Deus interveio com um trovão e confundiu os filisteus, concedendo a vitória a Israel. Aplicações para os dias de hoje. A importância da fidelidade a Deus. Eli honrou seus filhos mais do que a Deus, permitindo que pecassem sem correção. Devemos colocar Deus acima de qualquer relacionamento. Exemplo prático. Um pai cristão que vê seu filho se desviando deve corrigi-lo com amor, mas nunca tolerar o pecado. Obediência é melhor do que sacrifícios religiosos. Israel tentou usar a arca como um objeto mágico, mas Deus quer um coração obediente, não rituais vazios. Exemplo prático: ir à igreja todo domingo, mas viver desonestamente nos negócios não agrada a Deus. As consequências do pecado e da desobediência. A casa de Eli foi destruída porque ele não corrigiu seus filhos. Quando ignoramos o pecado, sofremos as consequências. Exemplos práticos. Um líder que ignora a corrupção em sua equipe pode acabar perdendo a credibilidade e sua posição. O arrependimento restaura a vida. Após 20 anos de sofrimento, Israel se arrependeu e experimentou a vitória de Deus. Exemplo prático. Alguém que vive preso a vícios pode encontrar libertação se buscar a Deus com sinceridade. Deus luta por nós quando confiamos nele. Quando Samuel orou e sacrificou a Deus, ele interveio com trovões e confundiu os filisteus. Exemplos práticos. Quando enfrentamos desafios no trabalho ou na família, devemos confiar e orar, e Deus pode agir de forma surpreendente. Esses capítulos nos ensinam que Deus busca corações sinceros, não apenas rituais religiosos. A desobediência traz destruição, mas o arrependimento e a fidelidade nos leva à restauração e à vitória. Se colocarmos Deus em primeiro lugar e confiarmos nele, veremos seu poder agir em nossas vidas. Aplicações para as nossas vidas hoje. Deus não tolera a corrupção espiritual. Ofni e Finéias eram sacerdotes, mas viviam em pecado.
Isso mostra que não basta ter um cargo religioso ou frequentar uma igreja. Deus busca um coração puro e obediência genuína. Honrar a Deus acima de tudo. Eli honrou mais seus filhos do que a Deus, permitindo que continuassem no pecado. Isso nos ensina que não podemos relativizar os princípios divinos por causa de laços familiares ou interesses pessoais. Não confie em símbolos religiosos sem um coração transformado. Os israelitas levaram a arca como um amuleto, achando que garantiriam a vitória. Mas Deus não é manipulado. O que nos dá a vitória não são rituais, mas um relacionamento real com Ele. O pecado traz consequências graves. A derrota de Israel, a morte de Eli e seus filhos e o juízo sobre os filisteus mostraram que o pecado nunca fica impune. O pecado pode trazer destruição para famílias e nações inteiras. O arrependimento abre caminho para a restauração. Durante 20 anos, Israel lamentou, mas só experimentou vitória quando abandonou os ídolos e voltou-se a Deus. Se queremos mudança em nossas vidas, precisamos nos arrepender de coração. A oração traz livramento. Samuel orou e Deus enviou trovões para derrotar os filisteus. Isso nos ensina que não vencemos as batalhas sozinhos. A vitória vem quando buscamos a Deus em oração. Levante um memorial de gratidão. Samuel ergueu a pedra Ebenezer, lembrando ao povo que Deus os ajudara até ali. Precisamos sempre lembrar das vitórias que Deus nos dá e ser gratos. Aplicação para os nossos dias. Honrar a Deus acima de tudo. Assim como Eli falhou ao não corrigir seus filhos, devemos colocar Deus acima de qualquer relacionamento ou interesse pessoal. Devemos buscar a santidade e ensinar nossos filhos e familiares no caminho do Senhor. A verdadeira fé vai além dos símbolos. Israel confiou na arca, mas não em Deus. Hoje, muitas pessoas confiam em práticas religiosas, mas não vivem uma fé genuína. Precisamos nos voltar ao Senhor de coração e não apenas em aparência. O arrependimento traz restauração. Quando Israel se arrependeu e buscou a Deus verdadeiramente, Ele lhes concedeu vitória. Da mesma forma, se abandonarmos nossos pecados e buscarmos ao Senhor, Ele nos restaurará. Exemplo de vida diante de Deus. Imagine um pai cristão que vai à igreja, mas permite que sua família viva distante dos valores de Deus. Se ele não tomar uma atitude e ensinar sua casa no caminho do Senhor, poderá sofrer as consequências, assim como Eli. Por outro lado, quando um homem ou uma mulher decide colocar Deus como prioridade, a bênção de Deus recai sobre sua casa, trazendo transformação e livramento. Essa mensagem nos convida a refletir. Estamos honrando a Deus acima de tudo? Estamos vivendo uma fé verdadeira ou apenas uma religiosidade vazia? Que Deus nos ajude a sermos fiéis e a vivermos de maneira que o seu nome seja glorificado. Reflexão final. A história de Eli e Samuel nos convida a um autoexame. Estamos honrando a Deus acima de tudo? Nossa fé é real ou apenas ritual? Estamos prontos para nos arrepender e voltar para Ele? Se fizermos isso, Deus nos fortalecerá e nos dará vitória que nunca imaginamos. Até aqui nos ajudou o Senhor e Ele continuará a nos ajudar. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe sempre, para que nós possamos conhecer a verdade que nos liberta, que nos transforma. Em nome de Jesus Cristo, que Ele venha nos abençoar cada dia mais, que a sua paz, que excede todo entendimento, esteja dentro de nós, para que nós possamos realmente compreender a verdade. Porque a verdade é que nos liberta, porque a verdade é que nos transforma, porque a verdade é que vai nos levar para o céu. Se praticarmos o que a palavra de Deus nos diz, nem a fome, nem a guerra, nem outro homem, nem os anjos, nem os principados poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E que Deus nos abençoe sempre. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Que a alegria vos alcance. Que a paz de Deus esteja sobre nós eternamente. Amém.